Oi pessoal, eu sou o tio Lucão. E eu sou a tia Ju. Hoje a gente vai falar sobre o pão nosso de cada dia. Vamos começar com uma oração então. Senhor nosso Deus, obrigado pelo momento que vamos ter agora, Pai. Te peço que esteja abençoando eu e a Ju, né, no ensino, que esteja abençoando quem estiver ouvindo agora, para que a palavra do Senhor ecoe no coração de cada um e fique guardado em nossos corações, Pai. Que a gente possa entender qual é o significado de pedir o pão nosso de cada dia e o que está por trás de toda essa história. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, acho que todo mundo conhece essa expressão, pedir o pão nosso de cada dia. Tem no momento que Jesus ensina uma oração para a gente, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então hoje a gente vai aprender, entender o que significa esse o pão nosso de cada dia, tá? Do grego, diário significa nos dê hoje o que necessitamos apenas para o dia de hoje. Então quer dizer, sem acumular, né? sem considerar ir para outros dias, apenas o que você precisa para comer hoje. Então a Ju vai começar com a primeira história, depois eu continuo. Para exemplificar o que o tio Lucão falou hoje sobre pedir o pão nosso de cada dia, o sustento necessário para aquele dia, a gente vai começar vendo a história da viúva de Sarepta, que está lá em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 17. Nos tempos dos reis, né, do livro de Reis, Israel vivia um período de muita seca, sem chuva, e que não brotava alimento na terra, então havia muita fome e faltava alimento para a população. E mesmo assim, Deus mandou o profeta Elias ir até a cidade de Sarepta e se hospedar na casa de uma viúva. Chegando lá, ele encontrou essa viúva e ela estava catando lenha para fazer uma refeição para ela. E o profeta Elias pede para ela trazer água para ele. E ela aceita e vai levar água para o profeta Elias. Quando ela está indo, ele fala, por favor, me traz também um pedacinho de pão. E ela responde para o profeta Elias, eu juro em nome de Deus que eu não tenho pão na minha casa, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que eu vou fazer uma refeição para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois vamos morrer, porque eles sabiam que não havia mais alimento. Mas mesmo assim, o profeta Elias pede para que ela prepare um pão para ele e depois prepare o restante que sobrar para ela e para o filho e profetiza que não vai faltar farinha no pote dela e nem azeite na botija dela até que voltasse a chover em Israel. E assim a viúva confiou, sabendo que ele era um homem de Deus, foi lá, preparou um pão para o profeta Elias, para ela e para o filho, e de fato não faltou farinha e azeite. Isso lembra a gente até a história do maná que Deus provia no deserto, quando o povo de Israel estava no deserto, que cada dia Deus provia o maná suficiente para aquele dia. E não adiantava o povo de Israel querer guardar o maná para o dia seguinte, que ele estragava. Ele só servia para comer aquele dia. Isso mostra que Deus supre as nossas necessidades diárias, dia após dia, e por isso que a gente sempre ora pedindo o pão nosso de cada dia. Isso aí. Em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, aparece uma história da viúva de um dos profetas de Eliseu. Eis que a viúva chega para Eliseu e fala assim, olha, o teu servo morreu. Então hoje eu sou uma viúva e eis que um dos credores de meu marido, um dos credores da família, veio cobrar uma dívida e eu não tenho dinheiro. E naquela época, então, se a família não tinha dinheiro, era comum pegar os filhos deles como escravos para trabalharem talvez a vida inteira pagando a dívida dos pais. Então essa viúva chega e fala, olha, eu tô com uma dívida e ele quer pegar os meus filhos. Eliseu então chega e fala para ele, olha, fala para ela, pega então uma vasilha, o que você tem de azeite em casa, que era pouquinho, e pede para os vizinhos trazerem vasilhas vazias. Ok, então ela foi, pediu as vasilhas vazias e começaram então ela e os filhos a encherem com um pouquinho de azeite
as vasilhas. Encheu uma, duas, encheu tantas quantas puderam. Até que chegou um momento que ele falou, traga mais vazias. E ela falou, olha, não tem, acabou, tá tudo cheio. Ele falou então para ela, ok, então pega agora todo esse azeite que você tem, que valia muito dinheiro, naquela época era moeda de troca, pega esse azeite e vende para pagar suas dívidas e o restante que sobrar você usa para você. Deus usa essa passagem para nos ensinar a ter o trabalho, a fazer o trabalho, né? Não é só como um pedir e esperar de mão aberta, né? É um pedir e fazer isso acontecer também. Então ele ensina a gente os meios, ele nos ensina os meios para a gente trabalhar, certo? Tem uma passagem também em Mateus 6, 26 a 30, que fala dos passarinhos, né? Deus fala, observem as aves dos céus, elas não semeiam, não armazenam, mas o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor que eles, os passarinhos? Ou seja, se Deus cuida dos passarinhos, dando o alimento deles de cada dia, por que não cuidaria da gente, né? Que é uma obra, uma criação tão importante para Deus. E lá em Tiago 4, versículo 3, Deus também fala sobre o pedir errado. Ele está falando ali sobre de onde vêm os problemas, as contendas que há entre vocês. Ele fala, vocês pedem e não recebem porque pedem errado. Né? Vocês pedem para usufruto de vocês, para usar só entre vocês, para esbanjar, né? sem ter aí o porquê de só para, digamos assim, a gula, né? Se a gente for falar de comida, só pedir por gula. E não, Deus não quer isso. Deus quer que vocês peçam o dia a dia, confiem no Deus dia após dia, e ele traz isso também como um plural, né? Ele fala para vocês pedirem para que tanto para vocês quanto para os outros não faltem comida. Então não é só você pedir de uma forma egoísta, né? Falar para que não falte comida na minha mesa, mas então talvez falte na mesa do outro. Não, para que não falte comida nem na sua mesa, nem na mesa dos outros, né? A oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, que Ele provê, que Ele venha prover o pão para todos nós. Exato. É isso. Tudo bem, Ju? Tudo bem. Então tá bom. Então por hoje é só, pessoal. Vejam depois, tem alguns vídeos no YouTube sobre, para vocês verem o que é, né, a diferença entre a gente, que talvez vocês pensem que vocês não têm, não recebem, né? Sei lá, quando pedem para o pai ou seus pais não podem dar alguma coisa, vê o que é não ter um alimento, não ter um pão, né? Todo mundo, acho que vocês já são crescidos suficientes para saberem como que é a situação, principalmente na África, né? O que a gente ouve muito falar das crianças ali. Às vezes os pais têm 2 filhos, não conseguem cuidar dos filhos, os filhos ficam ali basicamente para morrer, não tem nada, tem que tomar leite de outros animais porque nem a própria mãe consegue amamentar os filhos, né? Ficam aí naquela situação imunda, precária, sem alimento nenhum, sem água potável nenhuma. Água potável, eles pegam água de rio sujo e tomam porque não tem água limpa, né? Ficam ali esperando a beira da morte, que é o que resta para eles, né? Não tem comida, não tem água, infelizmente é o que acontece para todo mundo, tá bom? Mas graças a Deus a gente tem o privilégio de viver numa sociedade aqui no Brasil que a gente tem alimento, e por isso a gente tem que sempre ser grato e não esbanjar, sempre pedir o pão nosso de cada dia, o pão e agradecer diário. Pelo que a gente recebe todo dia, né? Exato. Eu acho que a gente podia concluir com a oração do Pai Nosso. Tá bom. Assim, né, a gente reforça a oração do pão nosso de cada dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.